O maior problema não é essas palavras, né, que é o que a gente está chamando de politicamente correto. O racismo linguístico ele não se dá somente através do uso dessas expressões, mas também através de todo um arcabouço ideológico e histórico também que foi criado na nossa cultura, na nossa sociedade. E aí a gente pensa assim, já que a gente fala a língua do colonizador, então como é que a gente vai mudar esse panorama? A gente tem que aprender já desde a universidade, né? Os próprios povos indígenas e negros africanos que aqui habitavam, eles resistiram também através da língua. O racismo linguístico costuma ser relacionado a palavras ou expressões que têm um significado racista. E assim, para se ter um posicionamento antirracista, algumas pessoas tentam não utilizar mais essas palavras ou expressões, ou utilizar outros sinônimos. Entretanto, o racismo linguístico é muito mais amplo que isso e vai além dos usos ou desusos de palavras ou expressões de cunho racista. Para falar sobre racismo linguístico, a convidada de hoje é a professora de língua portuguesa, doutoranda em letras pela Universidade Federal do Acre e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, Andressa Queiroz da Silva. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. Olá, eu sou Juliana Sartori, já estamos de volta para mais um episódio aqui do podcast EREIA e hoje nós temos uma convidada bastante especial, conversa com a gente lá do Acre, aqui no podcast, a Andressa Queiroz da Silva, para falar sobre um assunto bastante interessante, que é o racismo linguístico. Tudo bom, Andressa? Oi, Juliana, tudo sim? Que bom receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para contar um pouquinho da tua história aqui para os nossos ouvintes. Tá bom, ok. Então, como a Juliana falou, né, meu nome é Andressa, sou aqui do Acre. Eu tenho formação na área de língua portuguesa, sou professora de língua portuguesa da educação básica aqui no estado. Eu dou aula para oitavo anos e eu tenho um mestrado em letras, né, linguagem e identidades, e sou doutoranda também de letras do programa de pós-graduação daqui da Universidade Federal do Acre, que é Letras, Linguagem e Identidade. E aí, eu também faço parte do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas daqui da Universidade Federal do Acre. Muito bom, Andressa. Eu queria que você falasse, então, o que significa isso, racismo linguístico? Como é que a gente pode entender esse assunto? Ok, então, nesses últimos anos, né, principalmente devido a uma tendência que as pessoas têm chamado de politicamente correto, né, a gente sabe que as políticas de ações afirmativas têm sido mais fortalecidas, pessoas negras e indígenas estão adentrando as universidades, né, e estão questionando esses padrões que antes não eram questionados. Então, o machismo está sendo questionado, a homofobia está sendo questionada e o racismo está sendo questionado dentro e fora da universidade. Então, com esse fortalecimento, é claro que há questionamentos, né? Adentrando não somente a universidade, mas também a sociedade. E aí as pessoas tendem a achar que, ao serem corrigidas em seus posicionamentos racistas, sexistas e homofóbicos, as pessoas acham que a gente está ficando chato, que tudo agora é mimimi, que tudo é racismo, que tudo é machismo, mas na verdade o que acontece é que essa tendência das pessoas acharem que tudo é politicamente correto também entrou no debate linguístico, né, que é o que eu falo como também professora do campo da língua portuguesa. E aí tem um teórico, né, eu chamo de teórico, que é um pesquisador negro da Universidade do Sul da Bahia, que é o Gabriel Nascimento, ele é professor também dessa universidade, né, que ele traz o livro intitulado Racismo Linguístico. E aí o Gabriel, ele fala que o racismo linguístico, especificamente, né, ele se dá através de três questões. O racismo que é dito na língua, né, que são essas expressões como macaco, expressões que as pessoas estão começando a questionar agora, como teve esses últimos tempos a expressão criado mudo, a expressão clarear,
que as pessoas estão querendo substituir por outros termos e outras expressões que não são racistas, né? Mas também tem o racismo linguístico que se dá através da língua, que é a visão que nós temos de língua, né? Que é ao achar que pessoas negras são vistas como pessoas sem línguas ou como pessoas incapazes de aprender uma língua estrangeira, por exemplo. No nosso Brasil, a gente acha que pessoas negras não dão aulas de inglês, o que é um grande equívoco. Quando a gente pensa em um professor de língua inglesa, vem na nossa cabeça o quê? Pessoas brancas dando aula de inglês. E aí o Gabriel, que inclusive é do campo da língua inglesa, ele percebe isso e também verifica que esse racismo linguístico, ele se dá através da língua e dessa visão que a gente tem da língua. Então, a visão de língua inglesa que nós temos já é uma visão branca da Inglaterra, dos Estados Unidos, e são todas pessoas brancas falando língua inglesa. Na verdade, a gente não sabe que existem países do continente africano que falam a língua inglesa. E também tem o racismo linguístico que se dá a partir da língua, que são aquelas políticas linguísticas que, historicamente, têm excluído ou ignorado as populações negras, mas também as indígenas. Então, políticas linguísticas que, através de lei, forçaram a língua portuguesa e impediram as línguas indígenas e línguas africanas de continuarem a serem usadas no nosso país, por exemplo. Tá certo, Andressa. Nesse racismo que é dito na língua, né, que você até citou algumas expressões, acho que a gente pode citar algumas, né, para que a gente já comece essa conversa, quem está nos ouvindo já fique atento para já tirar do vocabulário. Vamos ajudar o pessoal então, você já citou algumas. Teria mais algumas que a gente precisa realmente tomar bastante atenção? Então, a maior problemática que, inclusive, esse cientista traz, que é o Gabriel Nascimento, o maior problema não é essas palavras, né, que é o que a gente está chamando de politicamente correto. O racismo linguístico ele não se dá somente através do uso dessas expressões, mas também através de todo um arcabouço ideológico e histórico também que foi criado na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, a gente consegue perceber, né, nas pesquisas desse campo, que a nossa língua ela é tão racista ao ponto de conseguir construir expressões que são de cunho racistas e nós usamos cotidianamente e às vezes não paramos para refletir sobre isso. Certo. Não é a palavra em si, mas é todo o contexto que carrega, né, isso que você está. Exatamente. Então, não é somente parar de usar essas palavras, é refletir o porquê essas palavras têm esse teor, essa conotação racista, como clarear. É um termo muito comum às pessoas. Então vamos esclarecer as coisas aqui. Então, o que é esclarecer? É tornar claro, tornar uma coisa que a gente consiga entender. E aí as pessoas têm mas a língua muda com o tempo, a língua ela não é uma coisa fixa, ela tem mudanças, é claro, só que a gente tem que pensar, né? A gente tem que começar a compreender, refletir sobre até que ponto a nossa língua é racista, né? Ao ponto de criar frases e expressões com esse cunho racista. Sim, tá certo. E tem algumas que são até mais óbvias, né, que acredito que já estão sendo excluídas aí, de tanto que tem se falado até desse assunto. Por exemplo, cabelo ruim é uma expressão que não se usa mais, né, ficou realmente já todo mundo já olha torto para quem fala, né. Isso acho que está ficando um pouquinho mais comum, talvez a gente esteja avançando um pouco nessas questões, né, Andressa? Uhum. Isso, como eu falei anteriormente, né, a questão do esclarecido, também tem outras frases como denegrir, Denegrir, que é bastante comum ainda. Uhum. e isso as pessoas usam bastante também. Tem outras expressões que agora eu não me lembro decorado, mas são muitas que a gente tem que começar a refletir na formação, nas formações dela e nos usos que elas têm. O que muitos alunos também da educação básica ou que não têm contato com esse tema costumam pensar é que falar, chamar outra pessoa de negra é ser racista, por exemplo. Então, até que ponto o termo negro
a criação dele, que é uma criação eurocêntrica, né? Até que ponto o termo ele é criado sob esse viés racista, e aí a gente chamar o outro, que é uma identificação racial, né? Chamar o outro de preto, de negro, a gente consegue perceber que tem esse teor racista historicamente. Exatamente. A necessidade de diferenciar já mostra esse preconceito, né. A gente consegue perceber que o uso, que não deveria ser, né, o uso dos termos preto, pardo, negro e indígena, não deveriam ser termos racistas. Exato. Mas a gente consegue perceber que o seu uso, que as pessoas que não querem positivar esses termos usam como forma de xingamento, por exemplo. Nem sempre as pessoas conseguem entender que a gente está positivando esse termo, como o Kabengele Munanga diz, a gente está fazendo uma desintoxicação semântica. A gente quer positivar os termos negros, a gente quer que as pessoas se orgulhem desse termo, mas por causa desse viés, desse nascimento racista do próprio termo, né, que foi usado durante muito tempo para inferiorizar um grupo de pessoas. Então, quando a gente chama outra pessoa, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é preta. Então, quando a gente fala de si mesmo, eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa negra, as pessoas acham que a gente está se minorizando, está se inferiorizando ao usar esses termos. Muito bem. E é comum, às vezes, até querer embranquecer certos termos, né. "Ah, ele não é negro, ele é escurinho", né. Isso ainda era muito comum de se ouvir, mas acho que agora as pessoas também já estão percebendo que existe essa, né, essa necessidade de se afirmar, e sim, é uma raça, qual o problema, né. Acho que é mais ou menos por aí. Isso, exatamente. Moreninho, cor de jambo, existem todas umas criação de outros termos, né, para se referir a pessoas negras, mas que a gente está começando por causa justamente desse teor negativo da palavra negra, né, mas que agora a gente está começando a mudar isso. Exato. Você já citou um pesquisador, né, que é o Gabriel Nascimento, mas eu acredito que tenham muitos outros que estão contribuindo para fazer a gente pensar nesse assunto. Você quer citar mais alguns, Andressa, para a gente poder conhecer melhor? Sim, o Gabriel Nascimento, ele faz um trabalho, assim, maravilhoso, né, de um senso crítico, assim, enfim, ele é sem palavras, na minha opinião. Mas aí, o Gabriel, ele dá continuidade ao que algumas outras pessoas já vinham fazendo anteriormente e que por causa do que eu falei anteriormente, da criação dessas ações afirmativas, né, e com o ingresso de pessoas negras e indígenas na universidade, é que essas pessoas puderam começar a questionar, né, esse padrão eurocêntrico das epistemologias presentes na universidade. Então, a partir das ações afirmativas, da luta do movimento negro, que eu chamo de movimento negro educador, que ela entra na universidade e começa a educar também as pessoas que estão lá, que é um termo da Nilma Leno Gomes. Então, é justamente por causa dessas pessoas que adentram as universidades, elas não mudam somente a cor da universidade, né? Não somente o contexto racial da universidade com a sua presença, mas também elas começam a mudar o panorama da pesquisa brasileira. Eles começam a verificar esse eurocentrismo presente nos nossos currículos, nas pesquisas de pós-graduações, e começam a mudar esse panorama. E ali, além do Gabriel Nascimento, eu cito também o Maurício Souza Neto, que também é da Bahia, o Rogério Modesto, a Ana Lúcia Silva Souza e a Aparecida Jesus de Ferreira, que a gente poderia assim dizer que são percussoras da temática com letramento racial de resistência, o letramento racial crítico, e todos eles são do campo da linguística. E lá, quando a gente pensa em linguística também, a gente já pensa em pessoas brancas fazendo pesquisa, né? E aí a gente consegue perceber que esse campo vem avançando com esses pesquisadores que eu citei, e muitos outros, né, que estão vindo aí, que eu não lembrei aqui no momento, mas que eles estão começando a enegrecer a linguística e a questionar, né, as pesquisas linguísticas que têm um padrão colonialista e eurocêntrico. Além deles, também tem pesquisadores da área da antropologia, da sociologia, que acho que também contribuíram bastante, né? Isso, uma das percussoras que a gente chama, que nem é linguística, nem é linguista, né? Mas que percebeu a presença das línguas africanas, por exemplo, no português brasileiro, é a Lélia Gonzalez.
E aí, além dela, né, que ela vem com esse termo do português, além dela também tem antropólogos e sociólogos que se destacam, que também falam sobre a questão cultural no Brasil e falam dessa presença das línguas africanas no nosso português brasileiro, que são o Abdias Nascimento e também o Clóvis Moura. Certo, e esse termo, então, português, seria para falar um pouco da língua africana inserida na nossa língua portuguesa, é isso? Isso. O português é justamente essa presença das línguas africanas no português brasileiro, né? E nós não costumamos aprender sobre isso na educação básica justamente por causa desse racismo linguístico, né? Que está não só, que está na nossa formação como professores de língua também, né? E essa nossa formação tem influências, né, da colonialidade, do eurocentrismo ainda nas nossas universidades públicas, né? Essa formação ela cria um ideal, né, uma idealização de línguas portuguesas. E eu falo línguas portuguesas no plural, porque nós sabemos que a língua portuguesa brasileira é muito diferente da língua portuguesa de Portugal, por exemplo, e de outros países que Portugal colonizou, como Moçambique, Guiné-Bissau, e até mesmo no continente asiático, que é Macau. Então, existem várias línguas portuguesas. E aí, a Lélia, ela define a língua portuguesa brasileira como pretuguês justamente porque o nosso português brasileiro ele é preto. Ele tem muita presença dessas línguas africanas. Exato, a gente já falou então sobre alguns pesquisadores, vários autores que já fica aí de dica até para quem está nos ouvindo e quer conhecer um pouquinho mais sobre isso. E agora, Andressa, eu queria que você falasse então formas da gente mudar esse panorama de racismo linguístico no português brasileiro, como você defende. Um dos meios de começar a modificar esse panorama, né, é começar com a formação de professores de línguas, né? As pessoas, nós ingressamos na universidade e aí, como eu falei anteriormente, há essa idealização da língua portuguesa, né? E a língua portuguesa ela é uma língua colonizadora. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, invadiram, saquearam o Brasil, a língua deles, eles acabaram o quê? Eles acabaram impondo essa língua para aquelas pessoas que já viviam aqui e habitavam aqui, que eram os povos tradicionais, originários, povos indígenas do Brasil, né? Então, com essa imposição da língua, a gente já consegue perceber que ela tem uma origem colonizadora e há uma relação de poder, né, na questão das línguas no país. Então, isso já inicia com a invasão dos portugueses aqui em terras que hoje nós chamamos de Brasil. E aí a gente pensa assim, já que a gente fala a língua do colonizador, então como é que a gente vai mudar esse panorama? A gente tem que aprender já desde a universidade, né? Os próprios povos indígenas e negros africanos que aqui habitavam, eles resistiram também através da língua. Não é à toa, né, que, no entanto, que há muita da presença, não somente de vocábulos e também da forma de falar das línguas africanas no português brasileiro, mas também das línguas indígenas no nosso português. É claro que de maneira menor, né, na questão das línguas indígenas, e é mais preponderante a questão das línguas africanas no nosso português, né, mas esses povos, eles resistiram a essa língua, e eles resistiram ao ponto de marcar a presença na língua do colonizador, na língua portuguesa. Então, aprender isso na formação de professores de línguas já é importante. E aí eu utilizo o termo que o Maurício, que eu citei anteriormente, né, o Maurício Souza Neto, ele define como educação linguística antirracista. Então, a gente pode sair desse padrão de ensino colonizador, racista, eurocêntrico de língua portuguesa através de uma educação linguística antirracista. E o que é essa educação linguística antirracista, né? É um modo de vida, mas também é uma abordagem sociopolítica, pedagógica interdisciplinar e que é uma força de ação combativa que busca
agir contra essas formas de racismo que estão manifestadas na nossa língua. Então, é através de práticas pedagógicas contra o racismo, em sua forma estrutural na nossa sociedade, e de enfrentamento também à branquitude, né, que nós vamos agir contra o racismo linguístico na educação linguística, né? Então, através de proposições de intervenção didático-pedagógica, política, que estão relacionados com o uso da linguagem, da língua. Ou seja, Andressa, é preciso a gente buscar todo esse conhecimento para, né, que possa entender o porquê, né, existe toda essa opressão linguística mesmo, né, para que a gente possa talvez tentar mudar a cabeça dos professores e, consequentemente, de todos os alunos também, né, acho que é por aí. Exatamente, não só a formação inicial, mas também como a formação continuada. Se nós não tivemos esse tipo de informação na nossa formação inicial, nós temos que ter políticas públicas de formação continuada para os professores, né? Afinal, ser professor está sempre em constante formação e buscar sempre informações sobre as questões que tangem a sociedade. A gente tem a Lei 10.639, né, e a 11.645, que obrigam, desde 2003, o ensino, né, de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação básica, e depois, posteriormente, em 2008, com a Lei 11.645, a obrigatoriedade foi inserido a questão da temática indígena, né, então a história e cultura indígena, mas a gente consegue perceber que, apesar da obrigatoriedade dessas leis, e toda uma pressão política do movimento negro, do movimento indígena, para que os professores comecem a mudar esse panorama, lá no início da formação, que é na formação inicial, lá na universidade, ainda não há esses conteúdos. Então, a gente preza para que essas pessoas que estão entrando na universidade, a partir das ações afirmativas, principalmente, que fazem parte do movimento negro, mas também do movimento indígena, e por isso é tão importante a presença desses grupos da sociedade, na universidade, né, que estão mudando isso, eles questionarem esses padrões e propiciarem reflexões dentro da universidade que falem sobre a importância dessas leis e a importância da inserção dessas temáticas dentro de cada área, dentro de cada campo. Tá certo, Andressa. Eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast EREIA. Queria que você deixasse aí uma mensagem para quem ainda acha que, quando a gente está debatendo esses assuntos, ainda é questão de mimimi, como você mesmo iniciou o nosso papo hoje. Eu queria agradecer o convite, né, do Grupo EREIA. A gente tem uma relação bem estreita aqui no Acre com esse grupo, né, de laços de afinidade, de afeto, né, e falar que não é fácil, né, sair da nossa perspectiva, sair da nossa zona de conforto e começar ao engajamento antirracista, mas que é necessário. A gente consegue perceber, apesar de que há passos lentos e curtos, que nós estamos modificando esse panorama do racismo no Brasil, e que a gente precisa de mais profissionais engajados na pauta, né, na disputa política, porque falar disso também é para falar de política, né, principalmente. Então, falar que nós temos pesquisas, nós temos teóricos que afirmam e reafirmam a presença desse racismo, não somente na questão da segurança pública, mas também muito forte atrelado à educação. Então, nós precisamos que os professores se engajem e se formem, que busquem mais informações sobre a temática, porque eles, querendo ou não, nós estamos falando de pessoas, de futuros cidadãos em construção, né, dentro da sala de aula, e que são afetados, né, sofrem afetações do racismo na nossa sociedade. E cabe a nós mudar pelo menos um pouquinho desse panorama. Tá certo, Andressa. Mais uma vez, muito obrigada. Sempre bem-vinda aqui no podcast EREIA. Obrigada, Juliana. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.